Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Carol, escrevo num blog que se chama Linda de Bonita, se escreve com y.com.br. Hoje eu tô aqui para trazer uma dica bem rapidinha para você que tem cabelos assim modelados como os meus e não sabe o que fazer para quando prender não deixar os cabelos marcados e nem perder esses caixinhos. Então se você tá muito afim de aprender essa dica, é só continuar assistindo. Vem! Meninas, e é super fácil. O que é que eu faço para poder manter o cabelo arrumadinho quando às vezes está muito calor e eu preciso prender o cabelo porque ninguém merece ficar suando feito cuscuz no calor de Salvador, né? Então o que é que eu faço? Eu não penteio mais o cabelo, então o cabelo ele tá modelado, eu prendo ele normal num rabo de cavalo. Então o cabelo preso num rabo de cavalo normal, eu pego esta parte aqui, que ela já é separada, e emborco para o lado de cá. Faço este movimento aqui. Quem é mais antigo conhece bob, que eram aqueles rolinhos que davam cachos no cabelo. Então, o movimento que a gente vai fazer no cabelo é exatamente o mesmo. Feito isto aqui, eu vou para trás. Pego o rabo que sobrou e emborco para dentro. Coloco agora os meus grampos. E depois de fechado esses dois rolinhos que eu fiz, se você tiver alguma necessidade de ir na rua e tiver com vergonha de ir assim, você une as duas pontinhas e vai num penteado chique, super elegante, como se fosse um coque, ok? Eu vou tentar fazer aqui, é porque eu tô sem espelho e tô olhando pro espelho, pro visor da câmera. Mas eu vou tentar me ajeitar aqui para que vocês entendam direitinho. Uni as duas pontas. E fiz o meu coque. Ok? Aqui eu dou uma ajustadazinha. E o penteado é exatamente este aqui. Você pode ficar tranquila, fazer tudo que você tem que fazer durante o dia. E quando você soltar, inclusive se você dormir, no dia seguinte, o teu cabelo, eu vou soltar aqui e vou fazer exatamente o movimento que eu faço. E vocês vão ver como ele cai totalmente assentadinho. Ok? Tirei, tem um grampo ainda aqui, tem sim. Tirei, puxei, olha o movimento dele como ele cai, com a parte emborcada para cima e a parte emborcada de trás. Eu faço este movimento para soltar o cabelo. Olha como ele fica, com balanço. Solto aqui assim. Faço o meu topete. E eu já estou arrumada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem agora com uma mensagem final no fundo do meu coração. E eu espero de verdade que toque o seu também. Tô indo, fica aí. Bom, como o vídeo de hoje foi bem rapidinho, eu acho super bacana dividir com vocês também uma situação que mais uma vez prova a grandiosidade do meu Senhor e o cuidado que Ele tem para com a minha vida. Eu vou tentar ser breve, embora seja um assunto que me deixe muito emocionada com esse amor divino que é absurdamente grandioso e lindo, porque eu não sou merecedora, que fique claro isso também. E é o seguinte, eu recebi de um amigo no WhatsApp uma mensagem que me emocionou demais. Engraçado que eu já estava deitada para dormir quando o celular bipou e eu li aquela mensagem e eu me lembro que muito emocionada eu peguei no sono e foi uma coisa que me marcou muito. E Deus é tão generoso comigo, gente, que Ele me proporcionou viver exatamente uma situação muito parecida com essa mensagem que eu li. Eu vou ler a mensagem antes para vocês e depois eu vou contar a historinha do que foi que aconteceu. Quero de verdade que vocês prestem atenção e que vocês assistam, tá bom? É o seguinte, um amigo me mandou essa mensagem que diz assim: Renato quase não viu a senhora com o carro parado no acostamento. Chovia forte e já era noite, mas percebeu que ela precisava de ajuda.
Assim parou seu carro e se aproximou. O carro dela cheirava a tinta de tão novinho que era. A senhora pensou que pudesse ser bandido. Ele não parecia seguro, parecia pobre e faminto. Renato percebeu que ela estava com muito medo e disse: eu estou aqui para ajudar, madame, não precisa ter medo. Não se preocupe. Por que não espera no carro onde está mais quentinho? A propósito, meu nome é Renato. Bem, tudo que ela tinha era um pneu furado, mas para uma senhora de idade avançada era ruim o bastante ter um pneu furado. Renato abaixou-se, colocou o macaco e levantou o carro. Logo, ele já estava trocando o pneu, mas ficou um tanto sujo e ainda feriu uma das mãos. Enquanto apertava as porcas da roda, ela abriu a janela e começou a conversar com ele. Contou que era de São Paulo, que só estava de passagem por ali e que não sabia como agradecer pela preciosa ajuda. Renato apenas sorriu enquanto se levantava e ela perguntou quanto ela devia por este favor. Já tinha imaginado todas as terríveis coisas que poderiam ter acontecido se Renato não tivesse parado e ajudado. Renato não pensava em dinheiro, gostava de ajudar as pessoas. Este era seu modo de viver e respondeu: se realmente quiser me pagar, da próxima vez que encontrar alguém que precise de ajuda, dê para aquela pessoa a ajuda de que ela precisa. E lembre-se de mim. Depois da senhora, em um pequeno restaurante simples, a garçonete veio até ela e trouxe-lhe uma toalha limpa para secar o cabelo molhado, já que ela havia pego chuva. E lhe dirigiu um doce sorriso. Como eu sempre digo, o sorriso sempre, gente, vai abrir portas. A senhora notou que a garçonete estava com quase 8 meses de gravidez, mas ela não deixou a tensão e as dores mudarem a sua atitude. A senhora ficou curiosa em saber como alguém que tinha tão pouco podia tratar tão bem a um estranho. Então, se lembrou de Renato. Depois que terminou sua refeição e enquanto a garçonete buscava o troco, a senhora se retirou. Quando a garçonete voltou, queria saber onde a senhora poderia ter ido, quando notou algo escrito no guardanapo sob o qual tinham 4 notas de R$100. Correram lágrimas em seus olhos quando leu o que a senhora escreveu e dizia: você não me deve nada, eu já tenho o bastante. Alguém me ajudou hoje e da mesma forma estou lhe ajudando. Se você realmente quiser me reembolsar por esse dinheiro, não deixe esse círculo do amor terminar com você. Ajude alguém. Aquela noite, quando foi para casa, cansada e se deitou na cama, seu marido já estava dormindo. E ela ficou pensando no dinheiro e no que a senhora deixou escrito. Como pôde aquela senhora saber o quanto ela e o marido precisavam disto? Com o bebê que estava para nascer no próximo mês, como estava difícil. Agradeceu a Deus e virou-se para o preocupado marido que dormia ao lado. Deu-lhe um beijo macio e sussurrou: tudo ficará bem. Eu te amo, Renato. Essa é uma mensagem que, quando eu li a primeira vez, me emocionou muito. Eu sei que muitas pessoas aqui já devem ter visto essa mensagem, porque esses círculos correm na internet, através do WhatsApp, através do Face, ou de qualquer outra rede social. Mas foi a primeira vez que eu recebi. E eu já, como disse, estava já para dormir e eu fiquei muito, muito emocionada com esse texto. E na mesma semana, Deus me proporcionou viver uma situação que eu tenho que dividir com vocês. Eu precisava resolver algumas coisas na rua e eu acabei levando a minha filha, nós fomos de moto. E assim que nós saímos de casa, já estava um pouquinho distante, o pneu da minha moto, não sei porquê, ele saiu e o meu reflexo na hora, eu estava numa pista hiper movimentada e o meu reflexo foi jogar para o lado contrário, porque se eu caísse para o lado de cá, segundos depois passou um ônibus, ia levar eu e a minha filha. E foi uma situação que até eu cair em mim e parar de tremer e parar de... O sangue ele esfriou imediatamente. É uma sensação louca, uma sensação ruim demais. E eu fiz: Senhor, obrigada, porque eu senti que ali foi um livramento do meu Senhor. Eu senti que Ele, com a destra dele, Ele empurrou a gente para o lado contrário para que nenhum mal nos acontecesse. Enfim, eu fui empurrando a moto ainda muito assustada, muito trêmula, até um posto de gasolina. E só estávamos eu e a minha filha, 2 mocinhas.
num posto de gasolina de beira de uma avenida, cheio de homens. E quando eu cheguei lá, os frentistas, eles vieram para poder me ajudar. Ah, senhora, o que foi que aconteceu? E virou, mexeu, tentou me ajudar, mas eles estavam trabalhando, eles não podiam me dar a atenção que naquele momento eu precisava. E aí eu me lembro que eu falei baixinho com Deus, eu fiz, Senhor, e agora? O que é que eu faço? Sozinha aqui com a minha filha, como é que eu vou proteger essa menina? Como é que a gente vai voltar para casa? Meu marido estava em outra cidade a trabalho, então mesmo que eu precisasse dele, naquele momento ele não poderia, não teria como me ajudar. E o meu celular estava com 10% de bateria, então é para 10%, quando o iPhone dá 10% de bateria que você tenta ligar, você não consegue. E então tudo estava conspirando contra naquele momento. E quando eu falei com Deus assim, Senhor, e agora o que é que eu faço para proteger a minha filha? Na mesma hora ia passando uma moto, aquelas... eu esqueci o nome, a marca da moto, aquelas motocas bonitas, bem imponentes, sabe? Harley Davidson, acho que é assim que fala, que é cara. Ia passando um rapaz e eu instintivamente coloquei a mão, eu fiz, moço, me ajuda. Ele parou a moto imediatamente e aí eu comecei a prestar atenção nele, eu comecei a observar. Tudo que ele estava tinha marca e era marca cara, ou seja, ele era uma pessoa que ele tinha condição. Ele fez, o que foi que aconteceu? Eu fiz, moço, boa tarde, desculpe incomodar o senhor, mas é porque eu acabei de passar por uma situação complicada, quase que acontecendo um acidente comigo, com a minha filha, e o pneu, não sei, acho que estourou, saiu do lugar, e eu tô aqui nessa situação. Infelizmente meu marido tá em outra cidade, tá em Camaçari, não pode vir me ajudar. Como o senhor passou de moto, eu pedi a Deus assim, eu queria que, se o senhor puder fazer alguma coisa. Gente, imediatamente esse homem se prostrou no chão. Ele estava todo arrumado, gente. Virou, mexeu, rodou. E quando eu olhei, ele já estava com a mão suja do pneu, né? Suja com aquela coisa de graxa, aquela coisa de mecânico mesmo. E aí eu fiz assim, moço, olha, muito obrigada porque o senhor parou, eu lhe agradeço demais, mas o senhor está se sujando todo. Pode seguir seu caminho em paz, não se preocupe não. Eu vou conseguir pensar num jeito de sair dessa situação. E ele fez, menina, tenha fé, viu? Aí eu, tá. Começou a mexer de novo, mexeu e chamou mais um rapaz. Ei, velho, me ajuda aqui. E virou, mexeu. Daqui a pouco ele já estava levantando a calça, daqui a pouco ele já estava dobrando a camisa dele. Eu vendo aquela situação toda. E, gente, a minha vontade, a minha única vontade naquele momento era de chorar. Mas não era de chorar de tristeza, não. Era de chorar, de Deus me permitir contemplar tudo aquilo que estava acontecendo. Ele parou tudo, o tempo dele, a vida dele, em função de resolver aquele meu problema. Ele não me conhecia, gente, eu não estava arrumadinha, não. Eu não estava maquiada, não. Eu não estava bonitinha, não. Eu estava bem qualquer coisa. Em momento nenhum ele me olhou com segundas intenções. Aliás, ele nem olhou para mim. Ele ficou preocupado e concentrado com aquele pneu, em tentar me ajudar. Acabou que ele não conseguiu e ele fez assim... você me espera aqui. Gente, foi uma situação tão divina que ele não me perguntava as coisas, não. Ele mandava, você me espera aqui, que eu vou aqui em busca de um socorro para trazer para sua moto. Ele montou na moto dele, foi numa borracharia, trouxe um borracheiro na garupa da moto dele. O rapaz aí tentou mexer lá e não conseguiu. Ele abriu a carteira dele, pegou o dinheiro dele, pagou, e eu vendo aquela situação toda constrangida de um jeito, eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar esse homem? Eu tava, gente, sem R$1 naquele momento. Mas quando eu digo sem R$1, era sem R$1. Eu saí apenas para poder fazer o que eu tinha que fazer, que era levar uma roupa que nós havíamos alugado, e pronto, ia voltar para casa. Então, eu tava completamente desprovida, eu não tinha dinheiro nenhum. E aquela situação toda, eu pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar esse homem? Esse homem foi atrás do borracheiro, o borracheiro veio, ele pagou. E aí eu fiquei, resolveu o pneu, ele conseguiu botar no lugar. E a minha vontade era de chorar, mas era de chorar de emoção, de felicidade, de agradecimento por poder contemplar tudo aquilo.
E aí quando ele limpando assim a mão num paninho, aí eu fiz assim, aí ele pronto, tá resolvido, agora passa num lugar para dar uma calibrada para não acontecer de novo. Aí eu fiz, e eu em estado de choque assim, eu fiz, tá bom, eu vou passar. Aí eu fiz assim, eu posso te dar um abraço para te agradecer? Aí ele fez, oxi, claro. Aí eu fui, ele era grande, ele era do tamanho do meu marido. Eu fiquei na ponta do pé assim, eu abracei ele, eu fiz, olha, Jesus lhe abençoe. Aí quando eu me afastei dele, ele me olhou assim e fez assim, que você entenda que a mensagem é fazer o bem, sem olhar a quem. E aí eu fui, fiz o que eu tinha que fazer, entreguei a roupa, voltei pra casa e aquele negócio no meu coração, eu fiz, meu Deus do céu, como é que eu vou agradecer esse homem, meu Deus do céu, que ele fez por mim? Imagine a situação, eu e a minha filha, num posto de gasolina, numa avenida, numa estrada qualquer, correndo o risco de qualquer coisa acontecer de ruim, porque naquele momento era praticamente impossível alguma coisa boa acontecer em nosso favor. E de repente Deus me proporciona isso. E enquanto eu contemplava aquela cena, eu me lembrava da mensagem que eu havia lido naquela mesma semana. E eu ficava boba com aquilo tudo. Primeiro agradecida a Deus pelo livramento do acidente, depois pela providência em ter colocado aquela pessoa. E quando eu voltei para casa, o coração apertado, e meu Deus, meu Deus, meu Deus, como que eu agradeço a Ele? E eu me lembro que quando eu me afastei dele, que ele disse que tomara que você entenda a mensagem, eu disse, qual é o teu nome? Ele falou o nome dele, e era um nome diferente, não era um nome comum. Então quando foi por volta, eu passei a tarde toda com aquele negócio no coração, aquela angústia. E quando foi por volta de 6 horas da tarde, eu fiz assim, não é possível, eu posso encontrá-lo no Facebook. E aí eu comecei a pesquisar, e eu encontrei ele. E eu mandei a seguinte mensagem, que é o que eu vou ler para vocês aqui agora. Sabe, as pessoas estão tão acostumadas em serem maltratadas e ou ignoradas que já nem acreditam mais que existam almas bondosas e nobres como a sua. Eu poderia sim me contentar em ter dito muito obrigada e achar que isto bastaria. Mas assim, como estamos acostumados a sermos ignorados e ou solicitar ajuda e não tê-la, pelas histórias e experiências incríveis e divinas que tenho vivenciado, não poderia e nem deveria me contentar em dizer-te apenas muito obrigada. Naquela hora, a minha agonia era tão grande por não saber o que fazer e imaginar que poderia nos acontecer comigo e com a minha filha. Então, por alguns instantes, eu falei em pensamento com o meu Senhor, me ajuda, Deus. E no ato intuitivo, pus a mão e você parou. Não bastasse ter parado, parou também absolutamente tudo o que estava fazendo, ou iria fazer a fim de me ajudar ou de servir ao próximo. Escrevi tudo isso apenas para lhe dizer que pela relação que tenho com Cristo, você foi o enviado e naquele momento o meu socorro. Enquanto vocês buscavam a solução para aquele pneu, por dentro eu pensava, meu Deus, como o Senhor é verdadeiramente fiel e cuidadoso comigo. Nos amparou, a mim e a minha filha, nos livrando de um acidente e colocou diante de nós um anjo como nosso socorro. Como poderei recompensar este homem, Deus? Na hora eu não tinha nenhum real, caso fosse necessário. E por durante todo o dia me perguntei o que poderia fazer para que você soubesse de verdade o tamanho do meu agradecimento e gratidão. Pode parecer pouco, mas para uma mãe de família, uma mulher se encontrar naquela situação sem nenhum homem de confiança que pudesse nos ajudar, era desesperador. A gente se sente só, sem ter como saber resolver uma situação que na minha ótica é absolutamente masculina. Trocar pneus. Então era isso, meu amigo, meu anjo amigo. Por favor, me perdoe pela ousadia em te abordar assim. Nada realmente me permitia tomar esta iniciativa, além do desejo de meu coração de lhe dizer o quanto lhe sou agradecida por tudo, absolutamente tudo. Ali estava um amigo, um irmão, um ser de alma boa, que só pensou em ajudar e servir, fazer o bem sem olhar a quem. E ainda que não tenhas percebido, me ensinou com uma única frase, passe para frente e eu passarei. Peço em oração que Deus, o meu sustentador, lhe recompense e lhe permita sentir o amor transformador dele, pois ao te usar para me ajudar,
Entendo que és também o escolhido dele. Um beijo respeitoso. E que Deus abençoe teu lar, tua esposa e todos os teus. Ah, esqueci de me apresentar. Eu sou Carol, a moça da moto. E aí ele me respondeu: Carol, muito obrigado pelas palavras. Fico muito lisonjeado e feliz por ter ajudado de alguma forma. Eu costumo dizer que quando alguém me pede ajuda foi porque Deus disse a ela assim: peça a Ele que Ele vai te ajudar. Acredito que o grande segredo da vida é doar, dividir, dedicar-se, amar. Me sinto obrigado a ajudar as pessoas. Também tenho filho e imagino que é estar na situação que você se encontrava. Quando amamos nossos filhos de verdade. Muito obrigado pelas palavras e é como eu disse, passe a mensagem para frente. Fique com Deus. Para encerrar o vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte: qualquer que seja a dificuldade que você esteja passando, você não está sozinha. Por mais que as circunstâncias estejam todas negativas, contrárias quanto ao teu desejo, ao desejo do teu coração, Deus, o teu Criador, Ele está lá de cima assim, ó, atento a tudo que acontece contigo. Foi Deus que colocou a destra dele e me livrou de um acidente. Era um ônibus que iria passar por cima de mim e da minha filha. Foi Deus que colocou e providenciou este socorro em forma de homem, de gente, de anjo, para poder se dispor, se desprendendo de tudo, de todos os afazeres dele, para me ajudar. Então, minha gente, eu quero muito, de verdade, que vocês suguem, absorvam o máximo que vocês puderem da mensagem de hoje, que é passar o bem sempre para frente. Faça sempre o bem, independentemente do que você vai ganhar em troca, se você vai ser reconhecido, porque Deus, Ele sempre está atento, olhando por você, olhando por mim, olhando por nós. Então, não fique você achando que a sua situação é a pior, que não tem jeito, que não tem solução. Tem sim. Às vezes, Deus nos permite passar por certas situações para que a gente realmente entenda e perceba a grandeza dele, porque Deus é grande demais, Deus é soberano e muitas vezes a gente menospreza a soberania dele. Deixa ele agir na tua vida, deixa ele resolver teus problemas, e mesmo que você não sinta de imediato que providências estão sendo tomadas para a transformação da sua situação, tenha você a certeza de que ele lhe dá livramentos diários, porque pior seria se Deus não olhasse por você, não olhasse por mim, não olhasse por nós. Então, Deus me permitiu, me proporcionou vivenciar essa situação e eu lhe sou muito grata, Ele sabe disso, porque em minhas orações eu digo a Ele: Senhor, obrigada. Obrigada porque foi uma mensagem que eu recebi que tocou tanto o meu coração e o Senhor me permitiu viver cada cena daquela historinha que eu li. Porque a generosidade daquele homem que parou tudo naquele momento para poder me servir realmente não tem preço. Tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Se você gostou, clique em gostei, divulgue o vídeo porque isso ajuda no crescimento do canal e a pessoa aqui do outro lado fica super feliz. Sou Carol, eu escrevo num blog que se chama Linda de Bonita, se escreve com y.com.br. Essa é a participação de vocês, tá bom? Um beijo grande, que o meu Senhor te abençoe, que a mensagem de hoje tenha de verdade conseguido entrar no teu coração, que você sinta a paz de Cristo. Um beijo. Tô indo, fui. Tchau.